Vibe Mundial FM. A mensagem que Jesus Cristo trouxe há 2000 anos era dada, digamos, uma linguagem quase infantil, aquela verdade singela que era adequada à inteligência, à espiritualidade dos homens daquela época. Ele falava muito por parábolas, por histórias que ensinava as verdades da criação. Quando eu falo criação, estou dizendo do universo criado por Deus. Muito bem. Acontece que hoje, com exacerbação do conhecimento intelectual, com o crescimento da tecnologia, da ciência, fica difícil ao homem do século XX e agora do XXI falar com aquela mesma singeleja de outrora. Então, a Bedrusim procura trazer as mesmas verdades trazidas por Jesus há quase 2000 anos de uma forma mais adequada à época atual, ao conhecimento do homem atual. Então, na sua obra, ele traz esclarecimentos pormenorizados sobre, por exemplo, o que significa o livre-arbítrio do ser humano, qual a relação entre intelecto e intuição, qual a distinção entre alma e espírito. Fala de 3 leis fundamentais na criação. Por exemplo, aqui na matéria a gente fala muito da lei do semear e do colher. Se você semeia arroz, você não vai colher trigo, você vai colher arroz. Se você semeia centeio, você não vai colher cevada, você vai colher centeio. Então você colhe multiplicado aquilo que você semeou. Mas isso não é aqui só para a matéria. Isso também diz respeito aos mundos visíveis e invisíveis, ao aquém e ao além. Dependendo da qualidade da semeadura dos seus atos, dos seus pensamentos, do seu querer, da sua intuição e das suas palavras, do seu falar, você vai colher multiplicado aquilo que você semeou. Também podemos falar da lei da gravidade, do tipo, aqui na matéria a gente diz, o que é mais pesado desce, o que é mais leve sobe. Né? Se você botar a barra de ferro dentro da água do tanque, ela vai descer para o fundo do tanque. Mas a cortiça da rolha vai subir, porque ela é mais leve. Isso também vale para as formas mais sutis da matéria e também para o mundo espiritual, porque uma alma carregada de desejos baixos, de paixões inomináveis, ela tende, ao chegar no mundo do além, a ir para regiões mais baixas. Mas uma alma mais luminosa, uma alma que procura por coisas mais elevadas, a tendência dela é que ela se eleve espiritualmente. A mensagem do Graal também fala de destino, de pecado original. Qual o sentido da vida? De onde viemos, para onde vamos, quem somos? Fala de nascimento e morte, de encarnação, da verdadeira missão de Cristo. Qual o significado real da sua crucificação e morte? Qual a diferença entre filho de Deus e filho do homem? Tudo que está relacionado ao enigma Lúcifer e também dos nossos tempos do juízo final. Eu já adianto também que nós podemos ser encontrados no Facebook, no @Movimento do Graal, Graal com 2 A's e 1 L. E no Instagram, no Movimento do Graal, no Brasil. Ao longo do programa também serão fornecidos mais informações sobre sites e os nossos telefones. Bom, a Bedrusim também escreveu em certo trecho de sua obra: quem possui em si vontade firme para o bem e se esforça em revestir seus pensamentos de pureza, esse já encontrou o caminho para o Altíssimo, e assim tudo o mais lhe será concedido. Bom, como o nosso programa tem um tempo reduzido, é lógico que nós não vamos poder esgotar tudo o que se poderia dizer a respeito do autor, a respeito da sua obra e também tudo relacionado ao movimento do Graal. Aqui no Brasil, nós representamos o movimento
Internacional do Graal, que tem sede na Alemanha e está presente em vários países. Nós escolhemos hoje, e vamos ler na segunda parte do programa, alguns trechos do primeiro volume dessa obra, Na Luz da Verdade e Mensagem do Graal, lembrando que em língua portuguesa, as 168 dissertações estão divididas em 3 volumes. No primeiro volume, vamos ler alguns parágrafos de uma dissertação relacionada à força construtiva da palavra humana. A respeito desse tema, a palavra humana, vamos primeiro falar uma coisa. Alguém já pensou sobre a responsabilidade do mau uso das palavras? Alguém já imaginou a respeito do poder da palavra, tanto para a construção quanto para a destruição? Por exemplo, se você arremessa uma pedra, depois que sai da sua mão, a pedra pode chegar em qualquer lugar. Pode até atingir uma criatura, produzir um ferimento, até mesmo a morte. Então, a palavra humana é como se fosse uma pedra que você atira. Se você, por exemplo, costuma se dirigir a outros seres humanos de uma forma agressiva, de uma forma destrutiva, de uma forma sarcástica, pejorativa, depreciativa, é como uma pedra que você está arremessando naquele ser humano. O Criador deu aos homens, entre outras coisas, o dom de poder formar palavras. E não me venham falar do papagaio, tá? O papagaio simplesmente ele repete sons que ele ouve, mas ele não sabe o que ele está falando. O ser humano não. Quando ele fala, ele sabe o que ele está dizendo. Até que ponto os seres humanos estão realmente compenetrados do uso correto desse dom? Quem realmente nunca pecou nesse sentido? Então vamos agora a um pequeno intervalo e, na volta, nós leremos trechos do capítulo A Palavra Humana. Desperta, ó espírito humano, eleva teus pensamentos, assim tereis paz e felicidade. É dever sagrado do espírito humano pesquisar por que motivo ele vive na Terra. A mensagem do Graal está disponível em 22 idiomas e em 90 países. Este livro não traz uma nova religião. Ele se dirige com toda a simplicidade a cada um individualmente, trazendo um conhecimento que pode ser aplicado na vida independentemente de sua religião, cultura ou nacionalidade. Fique agora com alguns trechos da mensagem do Graal sobre o tema de hoje. A vós, homens, foi concedida pelo Criador, como uma grande graça para o vosso amadurecimento na matéria grosseira, a capacidade de formar palavras. Jamais reconhecestes o verdadeiro valor dessa elevada dádiva, porque vós não vos esforçastes para isso e a tendes usado levianamente. Agora, tereis que sofrer amargamente todas as consequências desse vosso falso proceder. E se pensardes que esse dom da palavra, portanto vossa capacidade de formar palavras, que através da linguagem prende vossa vontade à matéria grosseira, é um alto dom muito especial de vosso Criador. Assim sabereis também que com isso surgem para vós obrigações e uma enorme responsabilidade, pois deveis atuar na criação com a palavra e por meio dela. As palavras que formais, as sentenças, moldam o vosso destino exterior nesta terra. São como sementeiras em um jardim que cultivais ao vosso redor, pois cada palavra humana pertence à coisa mais viva que vós podeis deixar atuar nesta criação para vós. Hoje eu vos dou esta advertência como reflexão. Em cada palavra reside um poder desencadeador, porque todas as palavras estão firmemente ancoradas nas leis primordiais da criação. Cada palavra que o homem formou
nasceu sob a pressão de leis superiores e tem então que, de acordo com seu emprego, atuar de uma forma bem determinada. O emprego está na mão do homem, de acordo com a sua livre vontade. No entanto, os efeitos ele não consegue dominar, pois são governados com rigorosa justiça pela sagrada lei, por um poder, até agora, por ele desconhecido. Homens, olhai à vossa volta, claramente e com parcialidade. Vós devereis reconhecer, antes de mais nada, as divinas leis autônomas da vontade sacrossanta, pois tendes os frutos de vossa semeadura diante de vós. Para onde quer que olheis, o falar altaneiro predomina hoje em dia, comandando tudo. Essa semeadura teve que rapidamente chegar à florescência, a fim de, amadurecendo, mostrar seu verdadeiro núcleo, que, sendo imprestável, irá então sucumbir. Teve que amadurecer sob a elevada pressão oriunda da luz, e, como em uma estufa, tem que crescer demasiadamente para o alto, e em sua vacuidade perder todo o apoio, e caindo, soterrar consigo tudo aquilo que, por confiança leviana ou por esperança egoísta, se julgava protegido sob seu amparo. O tempo da colheita já se iniciou. Com isso, todas as consequências do falar errôneo recaem agora sobre o indivíduo, bem como sobre todas as massas que fomentaram tal palavrório. O amadurecimento dessa colheita traz isso também naturalmente consigo, e os rigorosos efeitos das leis divinas mostram que os maiores palradores agora finalmente devem conseguir a mais forte influência e o mais amplo poder como culminância e frutificação desse constante mau emprego das palavras, cujo atuar misterioso a tola humanidade não mais pôde conhecer, porque há muito se fechou para esse saber. Não deu ouvidos à voz do Filho de Deus, que já advertia naquela época. Que a vossa palavra seja sim ou não, pois tudo que for além disso é do mal. Encontra-se nessas palavras mais do que pensastes, pois significam para a humanidade a ascensão ou a decadência. Assim, também palavras difamatórias, escárnios e malefícios contra o vosso próximo não poderão gerar progresso algum, pois cada espécie e maneira só podem gerar algo similar e também só podem atrair o que é homólogo. Jamais deveis esquecer essa lei da criação. Ela atua automaticamente, e todo o querer dos homens jamais poderá fazer algo contra isso. Jamais? Escutastes bem? Gravai bem isso, para que sempre estejais atentos aos vossos pensamentos, palavras e ações, pois isso gera tudo, formando o vosso destino. Portanto, nunca espereis outra coisa como fruto, a não ser sempre o mesmo da espécie semeada. Libertação e salvação não se encontram na gritaria de cada um ou das massas. Um povo que se deixa conduzir por palradores terá que chegar infalivelmente e com razão à má reputação, à miséria e morte, ao lamento e à desgraça. Será atirado violentamente na lama. Portanto, zelai por vossa palavra. Com cuidado, prestai atenção em vossa fala, pois também a palavra humana é ação, que, no entanto, só na parte fina da matéria grosseira pode criar formas, as quais, atuando, penetram em tudo que é terreno.